tudo o que você precisa saber sobre colonoscopia, esse exame tão temido que muita gente foge e que também é causa de terror na vida de muita gente por conta do preparo com laxante. Vem comigo que eu vou falar um pouquinho mais como é esse preparo, como é feito o exame e quando você não pode deixar de fazer esse exame. A colonoscopia é um exame que é feito sob sedação após um preparo com laxantes. Então, seu intestino vai estar todo limpo, você não vai ver esse exame sendo realizado, você vai estar dormindo, vai receber uma anestesia na veia e é introduzido um aparelho que parece uma borracha e na ponta tem uma câmera. Ele é introduzido pelo ânus para visualização de todo o seu intestino grosso pela parte de dentro. Além da visualização do seu intestino, a colonoscopia permite também a detecção de lesões pré-cancerígenas. Com isso, a gente consegue já ver essas lesões, como por exemplo pólipos, e já fazer a retirada desses pólipos durante o exame. A gente consegue também visualizar áreas de inflamação e fazer biópsias dessa área que está alterada. Também ela é capaz de detectar quaisquer outras alterações que seu intestino possa mostrar durante a realização do exame. A gente tinha observado um aumento da incidência do câncer de intestino em jovens e por isso nos últimos anos a gente teve uma redução da idade da colonoscopia para 45 anos. Todo mundo deve fazer esse exame aos 45 anos, independente de ter ou não algum sintoma. E quando a gente fala em sintomas intestinais, a gente quer dizer de alteração de hábito intestinal, sangramento nas fezes, distensão na barriga, emagrecimento, falta de apetite, fezes afiladas ou com mudança de formato. Tudo isso é sinal de alerta para você fazer a sua colonoscopia de forma mais precoce. Mas presta atenção, se você tem familiar que teve câncer de intestino ou reto, você vai precisar fazer esse exame de forma mais precoce. O ideal é 10 anos antes da idade de diagnóstico do câncer do seu familiar. Agora, se o seu problema é o preparo para o exame que é feito com laxante, então presta atenção. Ele é muito importante, ele é feito nos dias anteriores ao exame, você vai precisar fazer uma dieta, e também vai precisar utilizar laxantes em forma de comprimido e laxantes em forma de líquido. Isso tudo porque o seu intestino vai precisar ficar totalmente limpo, sem nenhum resíduo de fezes, para uma correta visualização durante o seu exame. Isso vai permitir não só a detecção de possíveis lesões pré-cancerígenas que vão já ser retiradas nesse exame, como também outras alterações, como inflamações intestinais. Se a sua preocupação é durante o exame, lembre-se que esse exame é feito sob anestesia. Então você vai dormir durante todo o procedimento, não vai sentir nenhum tipo de dor ou incômodo. E você só vai acordar após o exame tiver sido finalizado. Após a finalização do exame, você vai poder andar normalmente e também se alimentar normalmente. Muitos de vocês falam que tem medo da colonoscopia também por conta do risco de perfuração intestinal durante o exame. A colonoscopia ela é um exame invasivo, principalmente quando a gente retira alguma lesão, algum pólipo, a gente tem um risco maior de complicação e perfuração do intestino. Porém, esse risco ainda é muito baixo. A gente tem uma incidência de 0,05% de perfuração durante esse exame. Então, a gente sempre avalia o custo-benefício, né? O que o nosso paciente vai ter de benefício ao realizar o exame de colonoscopia. E nesses casos, a gente já conseguiu, através da literatura, dos estudos, comprovar que o benefício supera o risco. Após o seu exame, você pode ter alguns sintomas por conta da injeção de ar que é feita durante o exame, sim. O aparelho ele insufla ar dentro do seu intestino para permitir uma melhor visualização no interior do intestino. Então você pode ter dor na barriga em forma de cólicas, pode ter também gases por conta desse processo. Além disso, por conta do uso dos laxantes, você pode sim, após o exame, ter uma alteração de hábito intestinal. O intestino pode ficar mais preso ou mais solto. Se for realizado algum procedimento, como por exemplo, retirada de pólipo, você pode ter alguns sangramentos leves também após o exame. E por fim, alguns lembretes.
O exame de colonoscopia deve ser repetido, mesmo que sem nenhuma alteração, a cada 10 anos. Porém, se você tiver tido alguma alteração, como é o caso de presença de pólipos, ele deve ser repetido num período menor. Você deve repetir entre 2 e 5 anos. Caso você tenha alguma doença que ofereça algum risco de câncer de intestino, como é o caso de doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, doença celíaca, você deve repetir esse exame, mesmo sem sintomas, a cada 2, 3 anos. E lembre-se, a colonoscopia, quando você não tem sintoma, deve ser feita em todas as condições que eu falei para você. Mas, se você apresentar algum sintoma, mesmo que você tenha uma idade abaixo de 45 anos, você precisa fazer a investigação e deve realizar esse exame antes, mesmo que você não tenha 45 anos. 45 anos é a idade mínima para realizar esse exame se você não tiver nenhum sintoma e se você não tiver nenhum fator de risco associado. Se você gostou desse conteúdo, lembrando que toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no nosso canal. Se inscreve, dá um joinha e também segue a gente no nosso Instagram, no nosso TikTok e acompanha o nosso site.